Maria Helena aprendeu cedo que nem tudo podia ser explicado com palavras. Algumas dores simplesmente se sentiam. Ela estava sentada no banco de madeira do pequeno jardim da universidade, abraçando os próprios joelhos, enquanto observava os estudantes passarem apressados, conversando em um idioma que ainda soava distante demais para ela. O coreano já não era tão estranho quanto nos primeiros meses, mas ainda assim havia coisas que escapavam, como aquele aperto no peito que surgia sempre que se sentia invisível. Foi então que Si-Yun apareceu. Alto, postura impecável, expressão séria, como se o mundo jamais tivesse lhe ensinado a rir sem motivo. Ele carregava livros debaixo do braço e caminhava com a segurança de quem sempre soube exatamente onde pertencia, diferente dela. Maria Helena, ele a chamou com o sotaque carregado, mas cuidadoso. Ela ergueu o rosto, surpresa. Não esperava vê-lo ali. Si-Yun não costumava sair da biblioteca àquela hora. "Oi", respondeu, forçando um sorriso. Ele se aproximou devagar, como se tivesse medo de invadir um espaço que não compreendia. E talvez estivesse mesmo. Si-Yun era bom com números, teorias, lógica, mas sentimentos eram um território perigoso. "Você saiu da aula mais cedo", comentou. "Aconteceu algo?" Maria Helena desviou o olhar. Como explicar que o professor havia rido do seu sotaque, que alguns colegas cochicharam, que por mais que ela se esforçasse sempre parecia a estrangeira? Ela respirou fundo. "Não é nada", mentiu. Si-Yun franziu levemente a testa. Ele sabia quando algo não fazia sentido, e aquilo definitivamente não fazia. "Então, se não é nada, por que seus olhos estão assim?", perguntou, num tom baixo, quase inseguro. Ela sentiu o nó na garganta apertar. "Você não entenderia", respondeu sem intenção de soar dura, mas soou. O silêncio entre eles ficou pesado. Si-Yun se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Ele não gostava de errar, e naquele momento sentia que qualquer palavra poderia ser um erro. "Tente", disse ele, por fim. "Mesmo que eu não entenda, tente." Maria Helena riu sem humor. "Na minha língua, a gente tem palavras que não existem em coreano. Saudade, por exemplo." Si-Yun inclinou a cabeça, atento. "Saudade é sentir falta?", arriscou. "É mais do que isso", ela respondeu, encarando-o. "É sentir falta de algo que ainda dói mesmo quando você tenta seguir em frente." Ele ficou em silêncio. "Hoje eu senti saudade de casa, mas também senti vergonha, e solidão, e cansaço de tentar ser forte o tempo todo." Si-Yun apertou os livros com mais força contra o peito. Aquilo não estava nos livros. Não havia uma fórmula para aquilo. "Na Coreia, a gente não fala muito sobre o que dói. A gente aguenta." Maria Helena o encarou. "No Brasil, a gente fala, chora, explica, porque se não explicar, a dor cresce." Os olhares se cruzaram. Pela primeira vez, Si-Yun sentiu algo estranho no peito. Não era lógica, não era razão, era desconforto misturado com vontade de entender. "Então", ele começou hesitante, "você pode me explicar?" Maria Helena respirou fundo. Ela não sabia se ele realmente entenderia, mas pela primeira vez desde que chegou àquele país, alguém parecia disposto a ouvir. E talvez, só talvez, aquela explicação mudasse tudo entre eles. Si-Yun passou o resto do dia tentando se concentrar, mas as palavras de Maria Helena insistiam em voltar à sua mente. "Se não explicar, a dor cresce." Ele repetia aquela frase mentalmente enquanto encarava a tela do computador na biblioteca. As letras pareciam embaralhadas. Nada fazia sentido. Nunca tinha sido ensinado a lidar com sentimentos alheios, muito menos com os próprios. Naquela noite, algo dentro dele decidiu agir. No dia seguinte, Maria Helena entrou na sala de aula com os ombros tensos, tentando se preparar para mais um dia em que precisaria provar que merecia estar ali. Sentou-se no fundo, abriu o caderno e então percebeu o silêncio estranho ao redor. "Maria Helena",
A voz do professor soou firme. O coração dela disparou. Sim? Respondeu em coreano, com cuidado. O aluno Si-un pediu a palavra. Ela virou o rosto lentamente. Si-un estava de pé. Professor, ele começou. Ontem houve um comentário sobre o sotaque da aluna estrangeira. Isso não é apropriado. Um murmúrio percorreu a sala. Maria Helena sentiu o rosto queimar. Ela fala 3 idiomas. Nós falamos apenas um. Se alguém deveria sentir vergonha, não é ela. O silêncio ficou pesado. O professor pigarreou, visivelmente inconfortável, e assentiu antes de seguir com a aula. Si-un sentou-se. Maria Helena não sabia onde enfiar o rosto. Durante o intervalo, ela o puxou pelo braço para fora da sala. O que você pensa que estava fazendo? Sussurrou, os olhos marejados. Tentando entender, respondeu ele, sério. Você explicou. Eu fiz. Você me expôs, disse ela, com a voz falhando. Eu não pedi isso. Si-un ficou imóvel. Ele havia errado. Na minha cabeça, disse ele, com dificuldade, proteger é agir. Mas talvez isso não seja o que você queria. Maria Helena respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Às vezes, a gente só quer ser compreendida, respondeu, não defendida. Ele abaixou o olhar. Me desculpa, disse, num tom baixo, quase quebrado. Eu ainda não sei amar do jeito certo. A palavra amar ficou suspensa entre eles. Maria Helena sentiu o coração bater mais rápido. Eu também não sei, confessou. Mas talvez a gente possa aprender. Os dois ficaram em silêncio, lado a lado, sem se tocar, mas algo havia mudado. Não era conforto, era conexão. E pela primeira vez, Si-un percebeu que entender alguém não significava resolver tudo, mas estar disposto a errar e tentar de novo. E agora, deixa eu te perguntar. Você acha que Si-un fez certo ao defendê-la em público ou deveria ter respeitado o jeito de Maria Helena lidar com a dor? Comente aqui o que você faria no lugar dele. Depois daquele dia, algo mudou entre Maria Helena e Si-un. Eles não falaram sobre o que aconteceu em sala, não pediram explicações, não tocaram no assunto. Mas o silêncio entre eles deixou de ser desconfortável e passou a ser carregado de significado. Na biblioteca, sentavam-se na mesma mesa. No corredor, trocavam olhares rápidos. No jardim, dividiam o mesmo banco, agora mais próximos do que antes. Maria Helena percebia pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. O jeito como Si-un empurrava os óculos quando estava nervoso, como ele fingia ler, mas na verdade observava se ela estava bem, como sempre caminhava do lado de fora da calçada instintivamente. Aquilo a confundia. Naquela tarde, o céu estava nublado e o vento frio anunciava chuva. Maria Helena fechou o casaco enquanto caminhava ao lado dele. Na Coreia, ela começou, vocês acreditam que silêncio também é uma forma de cuidado, né? Si-un a olhou, surpreso. Sim, respondeu. Às vezes, falar demais estraga. Ela sorriu de leve. No Brasil, a gente acha que quando alguém se cala é porque não se importa. Ele parou de andar. Eu me importo, disse, sério demais para ser ignorado. Maria Helena também parou. O coração acelerou. Então, por que você quase nunca diz o que sente? Perguntou, encarando-o. Si-un demorou a responder. Porque ele respirou fundo. Quando eu digo, vira verdade, e verdades não podem ser desfeitas. Ela sentiu um arrepio percorrer o corpo. E o que você sente agora? Perguntou, sem perceber o quanto aquela pergunta era perigosa. Si-un não respondeu imediatamente, apenas estendeu a mão e segurou a dela. O toque foi simples, quente, real. Maria Helena prendeu a respiração. Eu sinto, disse ele, finalmente, que não quero que você se sinta sozinha neste país. O coração dela apertou. Isso é cuidado ou é outra coisa? Sussurrou.
Si-Yun apertou levemente sua mão, como se também estivesse tentando entender. Eu ainda não sei, confessou, mas quero descobrir, com você. Antes que ela pudesse responder, os primeiros pingos de chuva começaram a cair. Eles riram, correndo para se abrigar sob a marquesina do prédio mais próximo. Rindo, molhados, próximos demais. E naquele instante, Maria Helena percebeu. O maior perigo não era explicar seus sentimentos, era se apaixonar por alguém que estava aprendendo a senti-los agora. A chuva cessou tão rápido quanto começou, mas Maria Helena continuou parada sobre a marquise, sentindo o coração bater forte demais para ignorar. Si-Yun soltou sua mão devagar, como se tivesse medo de quebrar algo frágil entre eles. Maria Helena, ele começou, a voz mais baixa do que de costume. Eu pensei muito depois daquele dia. Ela o encarou, atenta. Na Coreia, a gente aprende a amar em silêncio, continuou, observando, protegendo, ficando por perto. Mas com você, isso não foi suficiente. Ela sentiu um nó na garganta. Eu precisei aprender a falar, disse ele, mesmo sem saber as palavras certas. Maria Helena respirou fundo. E o que você aprendeu? Perguntou. Si-Yun deu um pequeno passo à frente. Que eu não entendia você, porque nunca tinha tentado sentir como você sente. Que amor não é corrigir, nem proteger do jeito que eu acho certo. É escutar, mesmo quando dói. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu vim para a Coreia achando que precisava ser forte o tempo todo, confessou. Que não podia errar, nem sentir demais. Mas você me mostrou que ser entendida também é uma forma de força. Ele ergueu a mão, hesitante, e tocou o rosto dela com cuidado. Então, me explica mais uma coisa, pediu. O quê? Como é amar do jeito brasileiro? Maria Helena sorriu entre lágrimas. É intenso, respondeu. É falar demais, sentir demais, se entregar mesmo com medo. Si-Yun assentiu lentamente. Então eu quero aprender assim, disse, mesmo errando. Ela se aproximou. E eu posso aprender a amar em silêncio, às vezes, completou ela. Os dois sorriram. O beijo não foi apressado, foi calmo, cheio de significado. Um encontro entre duas formas diferentes de amar, finalmente dispostas a se entender. Naquele momento, Maria Helena soube. Ele não precisava entender tudo sobre ela, só precisava querer aprender. E Si-Yun entendeu algo que nunca esteve nos livros. Amar não é saber todas as respostas, é fazer as perguntas certas, para a pessoa certa. E agora quero saber de você. Você acredita que o amor precisa ser explicado ou ele deve ser apenas sentido? Comente aqui o que mais te emocionou nessa história e diga, você se identificou mais com Maria Helena ou com Si-Yun?